Nós vamos pensar um pouco hoje no livro de Gálatas. Se você quiser já pegar a tua Bíblia, já deixar aí no jeito, nós vamos andar pelo livro de Gálatas, mas antes nós vamos um pouquinho lá no livro de Atos. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Atos, lá no capítulo 11, Atos capítulo 11, porque é importante para mim e para você, para entendermos a carta que Paulo escreve aos Gálatas, nós vamos entender o início, a origem, de onde surgiu, por que ele escreve, qual é a motivação ao escrever a carta. Porque se nós só lermos a carta, estudarmos a carta, nós não vamos entender o porquê que Paulo então escreve essa carta. Lembrando que Gálatas não é ali uma igreja, não é como ele escreve, por exemplo, aos Coríntios, não é quando ele escreve aos Efésios, que ele escreve a uma igreja específica, ou quando ele escreve a uma pessoa, como ele escreve a Timóteo. Gálatas é uma região, então Gálatas é uma região composta por várias cidades. Então você vai entender isso no decorrer da mensagem, que Paulo então está escrevendo para um grupo de igrejas e não para uma igreja, ok? As demais cartas são sempre direcionadas a uma igreja ou a uma pessoa. Esta não, essa é direcionada a uma região, a região da Galácia, por isso é Gálatas, porque estão ali na região da Galácia, que hoje é a Turquia, né? Essa mesma região nos dias de hoje, obrigado, é a Turquia, só para você se situar aí geograficamente. Por que é importante nós irmos primeiro então aqui no livro de Atos? Para entender como é que essa igreja, ou como esse grupo de igrejas lá na região da Galácia surgiu, para nós entendermos por que Paulo então escreve essa carta à igreja ali na região da Galácia. Se você observar aí no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 19, você vai ver que é o momento que a igreja, os crentes são dispersos, e aí fica claro a partir do verso 19, diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia. Esse é o ponto principal, ou seja, quando os apóstolos ali, quando os crentes são dispersos, e vocês lembram que só os apóstolos ficam em Jerusalém, o evangelho então ele é pregado em várias regiões, e ele chega até a Antioquia. A Antioquia é o ponto-chave para nós nessa carta. A Antioquia é uma cidade grande, talvez a terceira maior cidade na época, uma cidade muito importante, então o evangelho chega a Antioquia. E aí você vai observar no livro de Atos que ele é pregado em Antioquia. E o povo de Antioquia se converte, muitos de Antioquia se convertem. E esta notícia de que as pessoas de Antioquia estavam se convertendo chega até Jerusalém, chega ali para os apóstolos em Jerusalém. E aí os apóstolos, muito felizes com essa novidade que em Antioquia muitos estavam se convertendo, eles mandam então para Antioquia Barnabé. Barnabé, então, que é chave nessa carta também, Barnabé vai para Antioquia para ensinar o povo de Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, ele começa a ensinar o povo e ele então vai buscar Paulo lá em Tarso. Paulo, quando se converte a caminho de Damasco, eu já preguei sobre isso aqui, Paulo então, em um determinado momento da sua vida, ele volta para Tarso, que é a sua cidade, e ele está em Tarso. E Barnabé, então, chegando em Antioquia, manda chamar Paulo, traz Paulo para Antioquia, e ele fica, segundo Atos, aí, um ano aproximadamente em Antioquia, ele e Paulo ensinando a muitos e muitos novos discípulos ali em Antioquia. Antioquia é uma cidade, é uma igreja com uma visão missionária muito forte, não é? Tanto que você vai ouvir várias mensagens de missões usando a igreja de Antioquia como exemplo de uma igreja missionária. E a igreja de Antioquia, então, onde tinha, e o próprio texto de Atos diz isso, tinham homens fiéis a Deus, eles oram e o Espírito Santo diz para eles enviar Paulo e Barnabé para esta região da Galácia, primeira viagem missionária de Paulo. Interessante, Paulo faz 3 viagens missionárias, eu te recomendo depois a ler com cuidado para você entender isso, mas essa é a primeira viagem missionária de Paulo, enviado então pela igreja de Antioquia. Paulo sai de Antioquia, ele e Barnabé, e o texto diz que João Marcos o ajudante, vai ajudá-los nessa viagem. Então começa aí para você entender. Se você observar então
a partir do verso 1, e eu não vou ler todo o texto, porque o nosso tempo não permite. Se você observar aí, no capítulo 13, verso 1, diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger e tal, e aí eles então, enquanto oravam e jejuavam, lá no verso 2, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. É aqui que eles impõem então as mãos sobre Paulo e Barnabé e envia Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Alguns teólogos dizem que a igreja deve enviar o seu melhor, e Paulo era o melhor naquele momento, e é enviado não para ficar na igreja, mas para fazer essa primeira viagem missionária. Acompanhe comigo aí em Atos, só para você entender um pouco da história, antes de entrarmos em Gálatas. Você vai ver que o primeiro lugar que eles chegam é Chipre, que está lá no verso 4 do capítulo 13 de Atos. Então, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, chegando a Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Então, eles saem de cidades em cidades nessa região, proclamando a palavra do Senhor. Depois, no verso 6, viajaram por toda a ilha até chegar a Pafos. Então, ele fica ali em Pafos durante um tempo, não é? Eles pregam ali em Pafos, e você vai ver que em Pafos várias pessoas se convertem, várias pessoas entregam a vida a Jesus, inclusive um homem muito importante naquela época, que era um assessor do procônsul, Sérgio Paulo, que é o que o texto narra. Havia ali um feiticeiro que tentou atrapalhar Paulo durante a pregação, porque esse procônsul chama Paulo e Barnabé para ouvi-los, ele estava interessado, e esse feiticeiro fica ali tentando atrapalhar. Paulo ora e Deus traz uma cegueira sobre esse homem. Esse procônsul então fica entusiasmado com a palavra e se converte. Depois que ele passam ali por essa região de Pafos, você vai ver lá no verso 13, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. Aqui tem uma história interessante, porque João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Alguns estudiosos dizem que João volta porque essa era uma região com muita malária. E tudo indica que nesta passagem por esta região, Paulo então contrai malária. Se você observar lá em Gálatas, que nós vamos estudar hoje, lá no final do livro de Gálatas, Paulo fala que escreve essa carta com letras grandes. E no capítulo também 4, Paulo fala que quando ele foi pregar naquela região enfermo, que eles o trataram de forma com muito cuidado. Inclusive disseram que receberam Paulo como anjo e que se pudessem eles arrancariam os olhos para dar a Paulo. O que Paulo está dizendo? Que neste momento ele contrai uma malária, tudo indica, vai para Gálatas doente. Ele não sai doente de Antioquia, ele chega lá doente. E lá ele é tratado por esses homens. E claro que o tratamento nessa época era diferente de hoje. Você tem um problema de vista, você vai no oftalmo, faz um óculos não é? E Paulo passa, e você vai ver várias cartas de Paulo que ele usa, lembra que eu já falei sobre isso? Ele usa alguém que escreve enquanto ele dita. Não é que ele não sabia escrever, é que provavelmente ele tinha um problema sério de visão e ele não conseguia mais escrever e alguém escrevia para ele. Ele ditava e alguém escrevia para ele em função de provavelmente essa malária, porque era uma região muito alagadiça, era uma região muito difícil ali, a região de Pafos. É ali que João Marcos volta então para a casa da sua mãe. Paulo continua ali com Barnabé, continua a viagem deles, e aí você vai ver lá nos versos 13, veja lá, capítulo 13, verso 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. Ali deixou João Marcos e tal. E depois prosseguiram, lá no verso 14, para Antioquia da Pisídia, que é uma das igrejas aqui de Gálatas. Antioquia da Pisídia, não é? É uma delas. E aí você vai ver aonde começa aqui as dificuldades que geraram a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Ele diz aí, no sábado, no verso 14, entraram na sinagoga, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. E aqui, amado, se você puder ler na sua casa, eu espero que você tenha lido Gálatas, mas você pode ler Atos também. Paulo dá a eles uma aula de história, a história dos judeus. E este povo fica encantado com o que eles ouvem falar, o que Paulo está ensinando a eles. Tanto que eles ficam encantados que eles são convidados para voltar no sábado seguinte e compartilhar na sinagoga. Aí começa o problema. Porque imagina, eles estão numa sinagoga de judeus. Paulo também é judeu, portanto ele podia estar numa sinagoga.
Só que Paulo começa a falar com tamanha eloquência, tanto ele quanto Barnabé, e isso encanta o povo. Se você observar lá no verso 44 do capítulo 13, que nós estamos aí, só para você entender a história, diz aí no 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus, olha o ciúme, quando os judeus viram a multidão, ficaram o quê? Cheios de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo estava dizendo. Começa aqui, então, uma retaliação, né, contra Paulo. Só para que vocês possam situar melhor, quando então Paulo chega nessas cidades, ele é muito bem recebido pelos gentios. Lembre-se que ele é chamado de o apóstolo aos gentios, né? Mas os judeus os hostilizam, porque os judeus começam a ficar enciumados com o que estava acontecendo. E aí, se você for lá para o verso 49, olha o 49 no próprio capítulo 13, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram os pés, o pó dos seus pés, em protesto contra eles, e foram para Icônio, a segunda cidade. Então, nós temos lá na sequência, né? Nós precisamos entender isso para vocês entenderem a carta. E foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria do Espírito Santo. 14:1. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga. Foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas, de novo, olha aí no verso 2. Mas os judeus se tinham recusado a crer, incitaram os gentios, irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. E aí você vai lá para o 4. O povo da cidade, verso 4, o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor de judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Ou seja, de novo, Paulo e Barnabé sendo perseguidos pelos judeus. Eles saem aqui de Icônio, vão para Listra e Derbe, que é a terceira e a quarta cidade que compõem, então, as cidades às quais foram enviada a carta de Gálatas. Lá no verso 19, ele diz assim: então alguns judeus chegaram de Antioquia, vieram de Antioquia e de Icônio, porque vieram seguindo Paulo e Barnabé, e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe, a quarta cidade, então, que Paulo vai pregando o evangelho e sendo aí perseguido. Inclusive, aí em Listra, tudo indica que ele esteve à beira da morte, porque de fato ele foi apedrejado e eles achavam de tão mal que ele estava morto. No 21, então eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Lá no 22, aí voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, eles começaram a fazer a volta das cidades, né, fortalecendo aí no verso 22, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E aí eles designam aí homens para liderar, formam líderes para que fiquem no lugar deles e começam então a navegar de volta para Antioquia. Então é só para você entender essas 4 cidades que Paulo e Barnabé vão pregando o evangelho, sendo recebido de uma forma muito interessante pelos gentios, mas sendo perseguido pelos judeus, né, que não aceitavam a mensagem do evangelho. E aí acontece um fato interessante nessa volta, porque aí é o que gera a carta de Gálatas, e você precisa entender isso. Você vai ver que aí no finalzinho do capítulo 14 de Atos, assim, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Então, ou seja, Paulo e Barnabé ficam em Antioquia, falando daquilo que Deus havia feito, das portas que Deus tinha aberto e se alegrando com a igreja. Mas olha o que acontece aí no verso 15, verso 1 do capítulo 15. Olha aí, capítulo 15, verso 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia, desceram lá para Antioquia da Pisídia, onde Paulo então havia ensinado o evangelho, e passaram a ensinar os irmãos. Olha o que eles passam a ensinar. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Ou seja, eles começam a ensinar aos cristãos convertidos daquela região, aos gentios, um outro evangelho, que é o que Paulo fala aí no livro de Gálatas. Então isso faz com que
Paulo acenda um alerta para Paulo. Ou seja, tudo aquilo que ele e Barnabé tinham feito, esses homens começam a chegar lá e começam a ensinar outras coisas. Esta notícia que chega, então, faz com que se forme o Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja. Reúne-se em Jerusalém, então, apóstolos, homens tementes a Deus, servos fiéis de Cristo Jesus, e começam a discutir esses temas para lançar uma carta orientando, então, os cristãos, gentios e judeus em toda aquela região. Então, observe que, só a título de informação, alguns escritores, teólogos, alguns pesquisadores alegam que esta carta poderia não ter sido escrita por Paulo, porque Paulo não cita o Concílio de Jerusalém. Acontece que quando Paulo, e tudo indica que quando Paulo escreve essa carta para a região da Galácia, o concílio ainda não havia acontecido. Porque exatamente quando Paulo está voltando para Antioquia, é que esses homens descem para Jerusalém e começam a pregar este novo evangelho. E aí Paulo, ao saber disso, antes de ir para o Concílio de Jerusalém, ele escreve a carta de Gálatas. É por isso que ele não cita o Concílio de Jerusalém. Se você observar aí no próprio capítulo 15, olha, veja, no capítulo 15, você vai ver que lá no verso 2 diz assim: isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e os presbíteros. Ou seja, então, Paulo sai de Antioquia, vai para Jerusalém para participar do concílio e aí discutir esse assunto. Só que tudo indica que entre sair de Antioquia e ir para Jerusalém, Paulo escreve aos Gálatas. Por isso que ele não cita o concílio. Porque se você observar no próprio capítulo 15, olha o que diz no verso 5, já é uma discussão do concílio. No capítulo 15, verso 5. Então se levantaram alguns durante o concílio e do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Ou seja, o próprio concílio discutia isso. Então imagina a igreja reunida, não é? Nós estamos passando aqui no Brasil, vamos imaginar que estamos passando aqui no Brasil uma situação de igrejas, cada uma indo para uma direção, pregando algo estranho. Reúne-se um grupo de pastores e líderes e vão começar a discutir aquele tema para emitir um documento dizendo: gente, o caminho é esse aqui. Nós todos, não é, reunidos, pensamos a respeito e decidimos isso. E é isso que o Concílio de Jerusalém faz. Se você, e eu não vou ler porque não dá tempo, se você observar no capítulo 15 aí de Atos, eles então lançam uma carta a todos os cristãos daquela região, que era lida de cidade em cidade, dizendo assim: olha, a partir de então, não fiquem mais em dúvida com relação a isso. Não há necessidade de circuncidar-se, não há necessidade de cumprir a lei judaica. Ou seja, eles escrevem um documento chamado Concílio de Jerusalém, que é lido. Só que isso tudo indica que chega depois que Paulo escreve a carta aos Gálatas. Nós não sabemos, naquela época, quanto tempo levava para chegar uma correspondência. As pessoas viajavam, às vezes, meses para chegar em algum lugar, dias para chegar em algum lugar. Não é? Então, para nós, hoje é tudo muito rápido. Nós falamos hoje de uma situação que sai daqui e chega do outro lado do mundo em fração de segundos. Antigamente, não. Então, só para você entender que a carta, então, que Paulo escreve aos Gálatas, tudo indica que foi antes do concílio, exatamente neste momento que ele chega em Antioquia e ele ouve a história do que estava acontecendo lá na região da Galácia. Ok? Tranquilo? Entenderam? Então vamos agora lá para o livro de Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas e vamos trabalhar um pouco para você entender então por que Paulo escreve aos irmãos de Gálatas e o que ele está dizendo nessa carta com toda essa notícia que ele recebeu e que agora vocês também já sabem. Por isso, queridos, é que tudo indica que Gálatas é a primeira carta a ser escrita por Paulo. E essa é uma informação interessante. Lembrem-se que eu já disse aqui que as cartas elas não estão no Novo Testamento por uma questão de cronológica, elas estão no Novo Testamento por uma questão de tamanho. Ela começa da maior para menor. Mas Gálatas deve ter sido, tudo indica, que seja a primeira carta que Paulo escreve, porque é justamente quando ele chega da primeira viagem missionária, não é? E ele então escreve aos Gálatas. Então nós estamos lendo talvez o primeiro documento
a ser escrito naquela época, enviado a uma igreja. Isso é um privilégio para mim e para você, entender o que estava sendo feito naquele momento. Então, aí na carta de Gálatas, essa é uma carta, talvez a carta mais apologética que Paulo escreve, que significa uma carta em defesa do cristianismo, em defesa da fé cristã. Paulo é enfático nessa defesa, não é? E ele então, os pontos principais que ele tem nessa carta. Primeiro, combater essas ideias perigosas dos judaizantes. Quais eram as ideias perigosas? Olha, Fernando, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Legal, beleza, mas Jesus não é suficiente. Você precisa se circuncidar e precisa cumprir as leis judaicas. Essa era a ideia que os judaizantes, fariseus, estavam disseminando entre o povo. Agora, imagina o perigo disso. Imagina se você se converte aqui na comunidade de Batismo de Deus e diz assim, olha, você se converteu, mas você tem que cumprir mais alguns requisitos para ser salvo. Amados, olha o perigo desse evangelho, desse outro evangelho sendo pregado. Cristo é suficiente, Paulo havia ensinado isso, o próprio Cristo havia ensinado isso. Ou seja, Paulo estava ensinando aquilo que Cristo ensinou, mas ele estava dizendo que não. Você se converteu? Belezinha, mas tem que circuncidar-se. Tem que cumprir, tem que guardar o sábado, tem que participar das festas judaicas, tem que ter uma arca da aliança, e assim por diante. Então, Paulo escreve essa carta aos Gálatas para combater isso. Tome cuidado, porque nós estamos vivendo um momento no nosso país e no mundo que as pessoas estão de novo trazendo à baila a costumes judaizantes. Impressionante como a gente vê isso por aí. Igrejas com a arca da aliança no púlpito, igrejas carregando a arca da aliança, igrejas montando tendas para as festas judaicas. Amados, nada disso mais é necessário. Olha o perigo de nós acrescentarmos algo além de Cristo. Ou seja, quando nós acrescentamos, nós estamos dizendo que Cristo não é suficiente. A morte de Cristo na cruz não foi suficiente para nos salvar. Nós precisamos fazer mais alguma coisa. Era isso que ele estava ensinando. E a outra defesa de Paulo aqui nessa carta é exatamente a defesa do seu apostolado, porque ele estava dizendo, Paulo não andou com Jesus, Paulo não tem essa autoridade toda, Paulo, ele prega um evangelho da graça, não é? Então Paulo escreve para isso, primeiro para defender o cristianismo, para ensinar ou para lembrá-los de novo e para defender o seu próprio apostolado. Então vejam comigo aí, começando no verso 1 do capítulo 1, ele diz assim, na própria saudação dele, é interessante porque ele já vai com todas as letras aí, sem dó. Ele diz assim, Paulo, apóstolo enviado. Olha que interessante. Por isso é que você precisa entender nas entrelinhas, diz assim, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens. Está dizendo, não foi enviado por homens. Que fique claro para vocês, Gálatas, eu não fui enviado por homens. Ele diz assim, nem por meio de pessoa alguma, ninguém me enviou. E ele continua, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. Ele está dizendo assim, olha, eu sou apóstolo, não porque alguém me consagrou. Ninguém colocou manto na minha cabeça. Ninguém me designou apóstolo, homem nenhum fez isso. Eu sou apóstolo enviado da parte do Senhor Jesus. Foi com ele que eu me encontrei, foi ele que me salvou, foi a voz dele que eu ouvi, foi ele que eu vi, foi ele que me designou para pregar, foi ele que disse que eu sofreria por causa do evangelho. É isso que Paulo está dizendo para esses homens. Ele já começa a carta deixando claro isso. E aí, se você observar, a partir do verso 3, Paulo já começa a fazer aí uma defesa, mostrando qual era a essência do evangelho. Olha que interessante no verso 3, ele diz assim, a vocês, Gálatas, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem o ponto principal, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ou seja, Paulo está dizendo que o resgate não vem de leis, não vem de costumes. Ele está dizendo, olha, o Deus, Jesus Cristo, aquele que se entregou para que os nossos pecados fossem perdoados, o resgatar, algumas traduções usam desraigar, tirar as raízes, não ter mais nenhum vínculo, ou seja, é Ele que veio para nos salvar. Então ele já começa fazendo uma defesa de cara.
Está dizendo, olha, vocês estão aí envolvidos com uma série de coisas, esquecem que é o próprio Deus que mandou o seu Filho Jesus para que morresse na cruz, não é? E nos libertasse disso, para que nos resgatasse dessa presente era que está aí. E ele continua no verso 6, olha que legal no verso 6, ele usa uma palavra aí, logo de início, admiro-me. Ele está dizendo assim, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Ele está dizendo assim, olha, eu estou admirado. Eu passei aí faz pouco tempo, fiquei ensinando a vocês, sofri por causa de vocês, e vocês estão abandonando. Então a admiração de Paulo é de alguém que esteve ali com eles e que tinha convicção do que ensinou e que eles já estão mudando, abandonando, e o abandonar aqui é deixar. Olha o cuidado que nós temos que tomar, queridos, para nós não estarmos vivendo um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Abandonando por outras coisas, abandonando para viver o melhor desta terra, né? Como cabeça e não cauda, como a gente ouve tanto. E cuidado, porque muitas vezes nós podemos estar vivendo dessa forma. E quando Paulo diz aí, para seguirem outro evangelho, ele está usando um trocadilho que é bastante interessante, porque no grego existem dois termos para outro, é halos e héteros. Então, halos é da mesma essência, e héteros é que é diferente. Então, ele está dizendo, olha, vocês estão deixando um evangelho, não é? Que é o halos da mesma essência. Se nós olharmos lá em João 14,6, ele diz, irei para o Pai, mas mandarei um outro Consolador, que é halos. Outro Consolador significa da mesma essência. Para um héteros, para outro que não tem nada a ver. Paulo diz, vocês estão vivendo um outro evangelho, não tem nenhuma relação com o evangelho que eu preguei. Vocês estão vivendo um outro evangelho, não tem relação nenhuma com o evangelho verdadeiro. É um evangelho diferente, não tem a mesma essência, é outra coisa, é outra história. É isso que ele está mostrando para esses homens. E ele diz assim, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas, ele continua no verso 7, que estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Perturbar e perverter. É isso que essas pessoas estão fazendo. Mas ainda que nós, e olha que sério, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Anátema em algumas outras traduções, que é a mesma tradução para amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente do que já receberam, que seja amaldiçoado. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Queridos, não há novas revelações. Não há algo diferente do que já está na palavra. Então, toda vez que alguém vier com essa história de que Deus me revelou, agora é assim, não é? Com novidades que não estão na palavra, está cheio de novidade por aí que não tem nada a ver com Cristo. Ele está dizendo que seja amaldiçoado, anátema. O evangelho é esse, é só esse. E é o que está aqui, é o que está aqui integral. Então ele está dizendo, olha, não há mais espaço para essas novas revelações. Meu Deus, e como nós estamos vivendo um momento delicado, é tanta revelação que tem por aí. É tanta coisa que tem por aí para atrair o povo. É tanto culto diferente para atrair o povo, ou seja, novas revelações, um novo jeito. É o mesmo, desde a época de Paulo. Não mudou absolutamente nada. Pecado continua sendo pecado. Vida santa continua sendo vida santa. Dependência de Deus continua sendo dependência de Deus. Só Cristo nos restaura, só Cristo nos liberta, só Cristo salva. Nós não precisamos de mais nada além disso. Nós precisamos de um jeitinho aqui, um jeitinho... Absolutamente nada. É isso que Paulo está dizendo. Olha, eu estou assustado como vocês deixaram o verdadeiro evangelho e foram para outro que não tem nada a ver. Eu estou assustado como vocês mudaram rapidamente de lado. Alguns historiadores dizem que os Gálatas tinham um sério problema, porque era uma região militar. E muitas vezes eles eram contratados para lutar contra um povo. E aí, no meio da batalha, se alguém pagasse mais, eles mudavam de lado. Imagina, olha o reflexo aqui. O reflexo está aqui. O evangelho é esse aqui, olha. Cristo é suficiente, Ele nos salvou, morreu na cruz do Calvário, nossos pecados foram perdoados e nós somos salvos.
Eles acreditam nisso, estão vivendo isso. Vem alguém e diz assim, não, mas não é assim não, hein? Se você não cumprir ali, ó, se você não circuncidar, se você não guardar o sábado, na dúvida, eu vou fazer tudo isso também. Ou seja, olha como o povo não tem convicção. É diferente do que nós estamos vivendo hoje, gente. Sabe por que nós não temos a convicção, ou a maioria das pessoas não tem a convicção que deveria ter? Porque não conhece a palavra. Porque não conhece. Porque se nós conhecermos de fato a palavra, nós vamos refutar esse tipo de coisa. Não precisa fazer mais isso. Vamos fazer aqui a festa das cabanas, só se for para as crianças passarem a noite aqui na noite do pijama, porque de outra forma não precisa não é? Se for a noite do pijama, não é, Fernando? Dá para fazer, mas para uma festa judaizante, pastor, nós vamos te dar uma estola para você usar. Está amarrado, meu irmão, não precisa de estola para usar, não. Não preciso. Nada disso. O Senhor nos libertou dessas coisas. E nós vamos ver isso na carta aqui que nós estamos estudando. Então, esse é o primeiro ponto. Paulo já vem fazendo uma defesa do Evangelho. O segundo ponto, aí, bastante interessante, é que Paulo responde uma acusação do que estava acontecendo ali dos judaizantes contra ele. Olha o que diz aí no verso 10. Ele diz assim, no verso 10, do capítulo 1. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. No 11, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Ele está dizendo, eu não tenho por que agradar vocês. Eu não prego o evangelho para agradar homens, é isso que ele está dizendo. Eu não estou aí tentando fazer com que vocês olhem para mim e falem assim, Paulo é bonzinho, é bacana. Não é isso. Ele não precisa disso. Ele se considerava o menor dos apóstolos, o maior dos pecadores. Lembra disso? Isso não era. Paulo não considerava isso como, ele está falando isso porque ele está... Não, ele se achava a si mesmo. Ou seja, porque Paulo queria agradar a Deus. Ele viveu para agradar a Deus e não para agradar homens. Lá no verso 17, ele diz assim, olha, tão pouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Ele diz assim, olha, quando eu tive o meu encontro com Jesus a caminho de Damasco, eu não fui para Jerusalém conversar com os outros apóstolos. Ele poderia ter ido, mas não. Ele foi para a Arábia e se refugiou na Arábia. E na Arábia, com certeza, Paulo teve momentos especiais com Deus. Alguns dizem que Paulo, na Arábia, releu todo o Antigo Testamento e ele entendeu que quem ele perseguia era o próprio Cristo. E o Evangelho revelado a Paulo não foi homens que revelou, foi o próprio Deus. Quando Paulo volta da Arábia, esse homem está cheio do Espírito Santo. Ele prega, ele não tem medo. Se nós acabamos de ver aqui em Listra, ele foi apedrejado e todo mundo achou que ele estava morto. Se você lembra o texto que eu li, eles levam ele para fora da cidade, Paulo levanta e faz o quê? Volta para a cidade. Você acha que um homem desse está querendo agradar alguém? Não está querendo, é isso que ele está dizendo. Eu não estou preocupado em agradar vocês. Não estou preocupado em agradar vocês. Ou seja, eu não fui lá para Jerusalém pedir a bênção dos apóstolos. Foi o próprio Deus que me comissionou. Foi Jesus que apareceu para mim. Eu fui consagrado apóstolo por Ele. Não por homens, não é? Não que não tenha importância. Claro que tem, mas não é essa a ideia. Ou seja, não foi a partir deles. Se você depois tiver a oportunidade de ler lá em Atos, você vai ver Atos capítulo 9, falando sobre isso. 9:26, onde fala que Paulo crescia em conhecimento, ele estava crescendo nesse aprendizado. Então, ele escreve fazendo essa defesa, ou seja, eu não estou preocupado em agradar vocês. Então, esse é o segundo ponto que eu quero que você guarde comigo aí nessa carta de Gálatas. O terceiro ponto importante é que ele continua aí fazendo uma defesa do apostolado e também fazendo um combate aí aos judaizantes. Olha lá no capítulo 2, versos 4, ele diz assim, essa questão que estava sendo levantada da circuncisão e guardar as leis, diz assim, essa questão foi levantada porque alguns falsos mestres, cuidado com isso. Cuidado com quem vocês estão ouvindo. Hoje é terrível, porque hoje você vai para a internet, você ouve de tudo. Cuidado, nem tudo que é falado bonitinho, bacana, legalzinho, vem do Senhor. Procure saber quem é essa pessoa.
Amados, eu nunca trouxe aqui no púlpito dessa igreja alguém que eu não conhecesse de fato. De fato. Não conhecer aqui, não. Conhecer a vida. Saber qual é a vida que essa pessoa tem. Então, tome cuidado com quem nós estamos ouvindo. Ele diz aí, olha, esta questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão, ou seja, nos levar de novo, qual a escravidão? Da lei. O que a lei fazia? A lei fazia das pessoas escravos, porque não é que a lei não era boa, ela é boa, ela é santa. Mas alguém conseguia cumprir a lei? Não. Voltar a cumprir a lei significa voltar à escravidão, é isso que ele está dizendo, essas pessoas estão querendo levar vocês de novo à escravidão. Porque nós não conseguimos humanamente cumprir a lei. Cristo veio para que nós pudéssemos ser salvos por graça e não pela lei. Porque nenhum homem consegue cumprir a lei. E é isso que ele está dizendo, ou seja, nós estamos voltando, esses homens que estão aí não é, aparecendo, estão querendo reduzir vocês de novo à escravidão. E ele diz no 5, não nos submetemos a eles nem um só instante para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Paulo está dizendo assim, olha, eu não dou a mínima para esses homens que estão falando esse monte de coisa por aí. Eu não me submeto a eles nem a um minuto, porque eles não têm moral para isso. E ele continua, olha lá no 3, capítulo 3, a partir do verso 1, ele diz assim, ó Gálatas insensatos, de novo ele está chamando a atenção deste povo, quem os enfeitiçou? Não é? Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Está dizendo, foi por cumprir a lei que vocês receberam ou por aquilo que vocês ouviram, por fé? Foi pelo que ouviram, não foi pela prática da lei. E ele continua, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar-se pelo esforço próprio? Vocês receberam de graça. E agora vocês querem aperfeiçoar-se pelo esforço próprio? Vocês não têm condição, eu não tenho, ninguém tem. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, amados, com o Evangelho que estamos ouvindo. Você precisa ser obediente ao Senhor, ponto. Você precisa cumprir essa palavra, ponto. Você precisa ter uma vida santa na presença dEle, ponto. É isso. Você não tem que fazer mais nada, você não tem que cumprir promessa, não tem que subir a escadaria de Aparecida, você não tem que andar daqui até não sei onde, de joelho, absolutamente, nada disso é mais necessário. É isso que Paulo está enfatizando aqui para os irmãos lá de Gálatas. E ele continua. Será que foi inútil, e aí ele vê no verso 4, será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Ele faz várias perguntas. Perguntas, a resposta está aí. Ele está só lembrando estes homens que vocês estão querendo fazer algo que não é mais necessário. E aí, se você for lá para o capítulo 4, verso 16, olha o 4, 16 e 17, 16 até o 20, olha lá o 4, 16 ao 20, ele diz assim, tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade, ou seja, eu falei para vocês a verdade, por isso vocês me tratam como inimigo. Lembra que ele também está fazendo uma defesa do apostolado dele. No 17, os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Preste atenção na palavra agradá-los. Aqueles que fazem tantos esforços para agradá-los, amados, falsos mestres. O que um falso mestre quer? Agradar o povo, né? Agradar todo mundo, porque aí tudo que eu pedir, eles vão fazer. É isso que ele está dizendo. Sabe, esses homens, eles estão aí bajulando vocês, vocês estão entrando nesse joguinho deles. Então nós temos que ficar muito atentos com isso, porque muitas vezes as mensagens que nós ouvimos são de bajulação. E o Evangelho, amados, não tem nada de fácil, nada de fácil. Pelo contrário, é luta todo dia. Nós vamos ver aqui no próprio texto a luta da carne e do Espírito todo dia. Obras da carne, obras do Espírito, é todo dia luta, todo dia luta. E ele está dizendo aqui isso, essas pessoas estão aí tentando agradá-los, seduzi-los com o Evangelho, que vocês vão ver, olha que legal, agora está tudo bem, tudo tranquilo. Não está não.
Tá não. É luta todos os dias, é batalha todos os dias. E ele continua no 18, é bom sempre ser zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. E aqui o Hernandes Dias Lopes diz que essa dor de parto é como se tivesse tido um aborto e engravidado de novo. E Paulo estava gerando de novo esses filhos. Então, a dor de parto que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, eu já gerei vocês, eu já passei por isso, mas de novo eu estou tendo que sentir as dores de parto, gerando vocês de novo. Ou seja, parece aquele filho rebelde, né, que você está sempre ali corrigindo, traz para perto, ensina de novo, ele erra e assim por diante. Então, nós temos que tomar cuidado, amados. Porque às vezes nós estamos fazendo isso, ou seja, nós estamos o tempo todo errando e voltando, sabendo o que devemos fazer e não fazemos. Sendo seduzido por falsos mestres e não acordamos para a vida. E ele termina no 20 dizendo assim: eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. De novo, perplexo. Ele falou, eu estou assustado com o que está acontecendo. Vai lá para o 5, a partir do 2, ele diz assim, lá no 5:2, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, porque era a grande discussão aqui, Cristo de nada lhe servirá. E ele continua, de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Ele está dizendo, tá bom, você quer se circuncidar, Fernando? Vai, se circuncida, mas cumpra toda a lei. Porque só o circuncidado, ele está dizendo, para que vocês vão circuncidar? Não há mais essa exigência. Agora, você quer se circuncidar, então cumpra toda a lei. É isso que ele está dizendo aqui para eles. Ele continua, vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo. Procuram ser justificados ou cumprir a lei. Né? Lembra que a justificação lá em Romanos é o próprio Senhor que nos justifica. Nós estudamos sobre isso. Então veja, se procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo. Caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé e justiça, que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão terão efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Né? 7. Vocês corriam bem. O que os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor que vocês não pensaram de nenhum outro modo. E aqui, uma palavra dura da parte de Paulo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Lembra lá que ele fala de perverter e perturbar a igreja, lá no capítulo 1. Esses sofrerão a condenação, é o que o Paulo está dizendo aí, deixando claro para esses homens. E para finalizar essa parte, vira aí para o último capítulo, e vocês vão ver no capítulo 6 o que Paulo diz aí a partir do verso 12. Para encerrar esse tema dessa defesa, ele diz assim no verso 12 do capítulo 6, os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem deste modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, por que a perseguição vinha, na maior parte, ou se não toda ela, vinha de quem? Dos judeus. Então ele está dizendo o seguinte, esses falsos mestres estão dizendo que se vocês se circuncidarem, vocês não vão ser perseguidos pelos judeus. Porque qual era o problema? Não era circuncisão? Eu me converti, eu sou gentil e me circuncidei. Opa, então vem, fica tranquilo, pode vir andar com a gente aqui. Você é dos nossos. E Paulo está dizendo ao contrário. Essa circuncisão é só para vocês não serem perseguidos, ou seja, não vale a pena ser perseguido por Cristo? Não vale a pena manter a verdade ao invés de fazer algo só para ser aceito? É isso que ele está dizendo. Interessante que em dois momentos, né, Paulo trabalha com a circuncisão. Já teve discípulos de Paulo circuncidados. E ele dizia o seguinte, se a circuncisão é para abrir portas, ok, não tem problema, não vai mudar nada, vai abrir portas, tudo bem. Mas se a circuncisão é para acrescentar algo a Cristo, não faça. E aqui é o que ele está dizendo, ele está deixando claro isso, ou seja, aqueles que estão induzindo vocês a isso só para causar boa impressão, para vocês serem aceitos no grupinho, né, na turminha, não faça.
E ele diz assim, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Ele está dizendo, nem esses que se dizem os bons cumprem a lei, porque é impossível. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. No 15, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estão sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre Israel de Deus. E aí no 17 é como se ele virasse as costas e dizia assim, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo marcas de Jesus. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu já passei por Cristo. Então, amados, é isso que Paulo está deixando claro ali naquele momento. Ou seja, essas coisas não tinham mais importância. Elas não precisavam mais ser praticadas. E ele deixa isso muito claro. E aí, caminhando um pouco mais, olha o que ele fala sobre a essência e a essência dessa carta. Aqueles que perturbavam a igreja e pervertiam o evangelho. Vê aí comigo no capítulo 3, nos versos 4. Ele diz assim, olha, capítulo 3, verso 4. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Ele está dizendo, gente, vocês precisam parar com isso definitivamente, ficar nessa situação de tem que cumprir a lei, tem que cumprir as festas, Não, ninguém. Ele diz, olha, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Ah, mas a lei é má? Não, a lei é boa, a lei é santa. Só que ninguém consegue cumprir a lei, porque, na realidade, não é que o homem não queira, mas não há poder para esse cumprimento. Se você observar lá no verso 24 do capítulo 3, você vai ver por que a lei foi, por que ela está aí, para que ela serve. Olha lá no verso 24 do capítulo 3. O que Paulo está dizendo para eles? Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Que ele está dizendo, a lei, não é? A ideia da lei não é salvar, é levar até o Salvador. A ideia da lei é convencer que você é pecador e que precisa de Salvador. Ou seja, a lei é aquele que vai... O que é o tutor? É aquele que te conduz, aquele que te toma pela mão, aquele que vai cuidar de você nesse sentido. Ele está dizendo que a função da lei é para que fôssemos justificados pela fé, ela vai nos levar até Cristo. É o tutor até Cristo. Porque a lei eu não consigo cumprir, ninguém conseguia cumprir. Vem Cristo, não é? Morre no nosso lugar. E a partir da fé que temos nele, somos justificados, somos salvos e temos vida eterna. É isso que ele está dizendo. A lei serviu para dizer assim, olha, ninguém é capaz. Ninguém é capaz. Mas Cristo vem porque nos amou a tal ponto de morrer na cruz, não é? Para que nós pudéssemos ser salvos. Então, Paulo está orientando esses homens que essa é a função da lei nesse sentido. Não é que ela é má, não. Nós não temos que mas a lei é má. Não, não tem nada de mal na lei. A lei é santa, a lei é boa. Só que ela é impossível de ser cumprida. Ninguém é justificado pela lei, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E aí lá depois, se nós pudermos caminhar um pouco, nós vamos lá para o finalzinho, lá no meio do capítulo 5, olha o que ele fala sobre a liberdade cristã, que é uma outra coisa que ele enfatiza nessa carta, que é bem interessante. Ele diz assim, a partir do verso 3 do capítulo 5, ele vai dizer assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Eu demorei muito a entender, depois que eu me converti, que eu era livre de fato. Porque o crente, quando você não é um crente em Cristo Jesus, você acha que o crente é preso a várias coisas, né? Eu lembro que quando a Toninha já era convertida e eu não, eu pensava sempre, mas ela não pode fazer um monte de coisa, eu posso, ela tem que... E na realidade é o contrário. O crente você pode fazer o que você quiser, você escolhe o que fazer. Você escolhe o que fazer, você vai fazer aquilo que agrada a Deus. Mas você pode escolher o que fazer, você não está preso a nada. É isso que ele está dizendo, olha, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se morderem ou se devoram uns aos outros,
Cuidado para que não se destruírem mutuamente, é o que ele está dizendo. Então, nós precisamos entender essa liberdade. Primeiro, não é uma licença para pecar. Nós não somos livres para pecar, nós não somos escravos do pecado. Nós temos liberdade, amados, para viver uma nova vida, para viver uma novidade de vida. Ou seja, que liberdade é essa? Eu quero viver a minha vida segundo aquilo que agrada o Senhor. O que eu vou fazer? Aquilo que agrada a Ele. O que eu vou fazer? Aquilo que é certo. Ou seja, é essa liberdade que nós temos, de poder escolher fazer o certo. Enquanto todo mundo está fazendo o errado, porque aqui é assim, todo mundo faz, todo mundo dá um jeitinho, eu escolho fazer o certo. Eu escolho fazer a coisa correta. Essa é a liberdade. Não é permissão para explorar o próximo, como ele está dizendo aqui no verso 13b. Ele está dizendo, não, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros. É o que Paulo está ensinando para eles. Não é uma autorização para ignorar a lei, que é o que ele também está colocando aqui no verso 14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E eu fico pensando que se nós colocássemos essa lei em prática, nós teríamos e resolveríamos 100% dos problemas que nós temos. Amar alguém como eu me amo resolveria 100% dos problemas. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, e amar ao teu próximo como a ti mesmo, não resolveriam todos os problemas? Alguém estaria brigando um com o outro? Alguém trataria o outro com desrespeito? Alguém não serviria o outro se eu amo você, não é? Da mesma forma que eu me amo? Resolveria, é o que ele está dizendo. Ou seja, nós somos libertos, não é, da condenação da lei, mas não dos seus preceitos. Então, não é a liberdade para ignorar a lei. Os preceitos da lei continuam, e nós precisamos continuar seguindo os preceitos da lei. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não é assim? Os preceitos são bons e nós vamos continuar seguindo. Então, a síntese da lei é o amor. Amor a Deus e ao próximo. São os dois mandamentos mais importantes. Não é uma chancela, não é, para destruir o próximo. Ou seja, nós somos livres para amar e servir uns aos outros, que é o que ele termina aí dizendo no verso 15. Então, Paulo trata isso sobre a liberdade cristã. Amados, eu e você somos livres. Somos livres. Isso é muito importante que você entenda. Nós não estamos presos a mais nada. Nós não estamos mais refém de nada. Absolutamente. Se nós vivermos esta palavra, nós seremos abençoados. Nós faremos a vontade de Deus. Então está aí. E o capítulo ainda, no capítulo 5, nos versos 16, ele vai falar sobre a vida pelo Espírito. Ele continua aí no verso 16 do capítulo 5, ele diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui ele fala sobre essa luta entre a carne e o Espírito, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ele fala sobre essa batalha que nós temos e precisamos viver pelo Espírito. Então ele vai dar orientações muito claras, e você depois na tua casa pode ver com tranquilidade. Ele vai dizer como vencer essa batalha interior, e ele ensina isso aí de uma forma clara no verso 16. Por isso, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou vencer essa batalha? Vivendo na dependência do Espírito Santo. E aí eu não vou dar vazão aos meus desejos. Pastor, mas eu tenho. Todos nós temos. O problema é, eu vou dar vazão a esses desejos ou vou submetê-los ao Espírito? É isso que ele está dizendo. Como entender a natureza dessa batalha interior que nós vivemos constantemente, que está aí no verso 17. Depois, como viver livre dessa condenação, né, desse preceito exterior, e ele também deixa isso claro para você no verso 18. Então, leia com mais calma na tua casa e você vai ver como Paulo vem orientando passo a passo. Não tem segredo nenhum nisso aqui, está muito claro, não tem dupla interpretação, você não vai precisar ir buscar um comentário bíblico, não, está muito claro a esse respeito aqui. E aí no 19 até ao 26, eu não vou ler, ele vai falar do que são obras da carne, que vocês conhecem muito bem, e lá no 22 ele vai falar que são o fruto do Espírito, né? É o contrário. Então depois você pode ver com calma, é muito conhecido de todos nós, não é um texto novo para ninguém aqui, pelo contrário,
talvez seja os textos que a gente mais ouve durante todo o tempo, ou que leia, mas eu só quero que você entenda dentro do contexto da carta para você perceber o que ele está dizendo. E aí, lá no capítulo 6, já encerrando aí, ele fala sobre a igreja, a comunidade do amor. Então, ele traz para a gente, de novo, e Paulo está sempre enfatizando isso. Se vocês observarem a partir do verso 1 do capítulo 6, ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Eu gosto muito disso. Então, se alguém for surpreendido num pecado, vocês que são espirituais, restaure-o em mansidão. É restaurar. E o restaurar passa por todos aqueles pontos que a gente já viu aqui em 1 Coríntios. Nós já estudamos isso, sobre como restaurar um irmão. Está lá em 2 Coríntios, quando Paulo fala daquele faltoso. E Paulo orienta o que fazer. Não é? Então, a ideia é o seguinte: vou até o irmão, converso com ele. O irmão não se convenceu de que está em pecado, leve mais um para ser testemunha. Mesmo assim, esse irmão não se convenceu, traga para a igreja. Não se convenceu, entrega ao diabo. É isso que o texto nos orienta, para que ele se arrependa e volte para a comunhão. E o que Paulo está dizendo é isso: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide dele, não abandone. É o que ele continua dizendo: cuide-se, porém, cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Ele está dizendo: olha, cuidado, porque isso não é problema só do irmão que caiu, isso é um problema que pode ocorrer com você. Então, fique atento para que você também não seja tentado a este ponto. Leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, ou seja, ajude uns aos outros. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Ele está falando do discipulado, o ensino, o cuidado um ao outro. No 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá, a lei da semeadura. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, fazemos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Igreja, comunidade de restauração, uma comunidade de amor, uma comunidade que uns cuidam dos outros. E nós temos que ter este cuidado aí quando pensamos em comunidade como igreja, é o que ele estava orientando ali o povo em Gálatas. E aí, queridos, ele termina exatamente saudando os irmãos, dizendo: irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. É isso que Paulo, então, orienta nessa carta de Gálatas, refutando esse falso ensino de que, além de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, precisava de mais alguma coisa, como circuncidar-se e guardar as leis. E ele, então, faz uma defesa aí muito clara, muito enfática do seu apostolado. Então, tome cuidado. A carta de Gálatas, para mim, é um alerta para a nossa igreja, para a igreja brasileira neste momento. Nós estamos vendo aí movimentos estranhos para todo lado, isso me preocupa muito. Movimentos que não têm nada a ver com o Evangelho, tem a ver com homens, com pessoas que querem poder, que querem domínio sobre as outras, que querem viver muito bem às custas do povo de Deus. Tome cuidado com falsos mestres, falsos profetas, pessoas que estão aí só interessados em ganhar, não estão interessados em ganhar almas para Cristo, não, estão interessados em ganhar e ganhar muito. Então, tome muito cuidado com isso. Por isso é que eu quero incentivá-lo. Leia de novo essa semana Gálatas, estude a carta. Tem sido uma bênção para mim ler, e já não é a primeira vez, claro, já não é a primeira vez que eu estudo as cartas, mas a cada vez que você estuda as cartas paulinas, você aprende mais. Então, não abra mão disso. Nós só vamos reconhecer falsos mestres se conhecermos a palavra. Não é? Dizem que no banco você não ensina os caixas a reconhecer a moeda, né, a nota falsa com a falsa. Você ensina a reconhecer com a verdadeira. Quando ele conhece muito bem a verdadeira, ele sabe reconhecer a falsa. Quando é que nós vamos saber reconhecer quando o Evangelho não é o Evangelho de Cristo? Quando nós conhecemos de fato
o verdadeiro evangelho. E não tem outra forma, que não seja estudando, que não seja fazer como nós estamos fazendo aqui, que não seja lendo na sua casa, que não seja pesquisando. Só assim nós vamos reconhecer aquilo que é falso. Amém? Levante-se, eu quero orar contigo. Fernando, já fique ali na... Deus amado e querido, obrigado, Pai, mais uma vez pelo nosso irmão Paulo. Obrigado por esta bênção dessa carta escrita aos Gálatas, Pai. Da mesma forma que Paulo tinha esse ímpeto rápido de responder e de não permitir que aquilo que não vinha do Senhor proliferasse, que assim seja na minha vida e na vida de cada membro da nossa igreja. Nós possamos conhecer a Tua palavra de fato, Pai, para que não sejamos enganados. Estamos vendo aí, Deus, hoje com a internet, com TV, com toda a tecnologia que temos, tantos homens e mulheres falando, Deus, tanta coisa que não está na Tua palavra. Mas para saber que aquilo não está na Tua palavra, nós precisamos conhecer a Tua palavra. Por isso, Pai, ajuda-nos nisso. Coloca no coração de cada membro da comunidade Batista Bethesda, Deus, um desejo de ler, de conhecer a Tua palavra, de aprofundar o conhecimento da Tua palavra. Ela é vida, ela é que nos orienta, ela é que nos dá esperança, ela é que nos dirige dia após dia. E, Pai, é impossível viver a vida cristã sem conhecer de fato a Tua palavra e aplicá-la na nossa vida. E eu, muitas vezes, Deus, como pastor da igreja, fico aflito, porque nós temos tão pouco tempo para compartilhar a Tua palavra. 50 minutos, 1 hora de algo tão precioso, tão rico, com tanta informação. Por isso, ajuda o Teu povo, Deus, a ler, ajuda o Teu povo a ter interesse durante a semana, ajuda o Teu povo, Deus, a escolher aquilo que vai ouvir, a não se deixar levar, Deus, por esses homens e mulheres que seduzem, às vezes com uma palavra muito bem elaborada, montada, Deus, mas com o intuito de enganar, com o intuito de levar-nos ao engano. Ajuda, Pai, o Teu povo a não se envolver com isso. Ajuda o Teu povo, Deus, a ir na fonte. A fonte é a Tua palavra. A fonte que nós precisamos é a Tua palavra. Nós só precisamos da Tua palavra. Portanto, Deus, ajuda-nos, tira de nós toda preguiça, tira de nós, Pai, todo desânimo, tira de nós, Pai, de querer receber coisas prontas, mas que nós possamos, Deus, ler, estudar, meditar na Tua palavra todos os dias. E assim, Pai, seremos uma comunidade, como termina aqui o capítulo 6, uma comunidade de amor, que restaura, que não aponta o dedo, mas que cuida, que divide as cargas, que carrega junto, que anda junto, que vibra com o crescimento do outro, que vibra, Deus, com a maturidade do outro, que se entristece com o pecado, Deus, que chora com o pecado daquele irmão que não deveria ou não precisaria estar vivendo aquilo naquele momento, mas que não aponta o dedo, mas que restaura, mas que traz para perto. Portanto, ajuda-nos, Pai, ajuda os que estão aqui, os que estão em casa, a de fato amar a Tua palavra, amar estudar a Tua palavra, amar colocar em prática a Tua palavra, Deus, não nos conformando com este mundo, não fazendo coisas que facilitam a nossa caminhada nesse mundo, mas sendo fiéis à Tua palavra, da mesma forma que o Senhor é fiel conosco. É assim que eu oro. Agradeço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos.